Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, pessoal que está online. O mundo está mudando e a gente está falando de resiliência, a palavra da moda, ser resiliente. Você provavelmente tem uma ideia, talvez, da primeira geração da resiliência. A gente está acostumado a pensar na resiliência como algo flexível. E tem até aquela história do carvalho, do bambu, que o bambu é mais resiliente que o carvalho, porque o carvalho é resistente, o bambu verga-se diante do temporal. Esquece um pouco essa ideia, porque o mundo está um pouco mais complexo e a gente não pode só se flexionar. Nós temos que nos transformar. E a resiliência vem avançando. Hoje nós já estamos no conceito da resiliência 4.0, para vocês terem uma ideia, onde a gente percebe que o mundo está mudando e a gente precisa ficar atento às mudanças. A primeira mudança que eu queria apresentar, ela tem a ver com um slide. Opa, deixa eu ver se entra. Entrou, não. Aqui. Entrou. Ah, já entrou. Você já viu esse slide? Como a gente está conversando, vocês devem se acostumar comigo. Eu costumo interagir com a plateia, tá? Então, quando eu faço a pergunta, é pergunta mesmo, tá? Se você quer interagir de um jeito bem discreto, balança a cabeça, faz assim. É uma forma de mímica, mas já dá para funcionar, tá bom? Então, você já viu um slide desse? Todo mundo já viu alguma coisa parecida. É o slide demográfico do Brasil. Você se acostumou com ele, você aprendeu a vida toda que a vida é assim mesmo. Você tem mais gente na base e você tem menos gente no topo, por um fato simples, as pessoas morrem. Por isso que sobra menos gente lá em cima. Você também... Falei alguma mudança? A gente morre, não morre? Faz parte do jogo. Você já viu isso aqui, você já aprendeu também que, de alguma maneira, há um certo equilíbrio, dependendo da circunstância, mais homens do que mulher, dependendo da outra circunstância, mais mulher do que homem. Me parece que a sociedade está caminhando para ter mais mulher do que homem, porque a mulher resiste mais do que o homem. Ponto. Independente disso, você também viu 3 faixas aí. E você aprendeu que são 3 faixas. Você deve ter acostumado a falar da terceira faixa. A terceira faixa é conhecida como terceira idade. Você nunca se perguntou por que terceira idade? Quem é a primeira idade? A primeira idade está aqui embaixo. E qual é a segunda idade? Todos os demais. Correto isso? Quem já me assistiu já viu fazer aquela pergunta, né? Quem tem menos de 30 anos? Levanta a mão. Alguns levantam e todos os demais entram num estado de choque e pânico. Por quê? Porque vai começar a achar que eu vou continuar isso, né? E vou começar a fazer as faixas. Eu não vou fazer isso aí, porque, na verdade, eu já descobri que todos aqui são uma categoria só. Quem é jovem? Levanta a mão. Aí, tá vendo a categoria? Tem gente que está com crise de identidade, mas não tem problema. A gente vai avançando mesmo. Mas você aprendeu as 3 faixas, não aprendeu? A questão é o que a gente espera de cada faixa. A primeira faixa, você não espera contribuição. E quando eu digo contribuição, não estou falando nada de previdência, tá? Eu estou falando de contribuição com a sociedade, que gere valor. Você não espera que uma criança gere algum valor. Dependendo da circunstância, você até acha meio injusto se, de repente, a criança tiver que gerar valor. Já pensou colocar a criança para trabalhar? Então, você não espera. Então, ela não contribui nada, está acostumado com isso. Também você não espera, ou pelo menos não parece justo, que alguém com mais de 65 anos tenha a obrigação de gerar valor. Se ela consegue, decisão dela. Mas você fala, não, a gente costuma colocar isso aqui como aquela faixa, eu vou até 65, o que vier a mais... Você tem até a frase. Já reparou como a gente está bem doutrinado? As faixas estão aí, a gente está vendo. Bom, de modo que quem realmente gera valor está aqui na faixa do meio. Eu não sei se você sabe, mas você deve estar aqui nessa faixa do meio. Correto isso? A faixa jovem, né? Essa aqui é a faixa jovem. Mas a gente também divide essa faixa porque 3 faixas não são suficientes. Nós já aprendemos que tem 2 faixas ali. E você aprendeu a dividir a faixa em 2, com os jovens de 15 a 25 anos, com uma contribuição, mas uma contribuição ainda em formação. Então, você não espera uma grande contribuição, exceto os que são aí
privilegiados, com uma inteligência incrível, ou que realmente saíram fora do processo. Dos 15 ao 25, você não espera nenhum tipo de contribuição maior do jovem. É aquele período que ele está terminando o estudo, ele está fazendo os estágios, ele está começando a trajetória dele. Normalmente, a gente designa para ele tarefas mais operacionais, menos estratégicas. Correto, isso aí é uma verdade, de modo que diminuiu a faixa, e quem realmente sustenta toda a realidade é essa. Perfeito isso? Faz todo sentido isso que eu falei? Não é assim que você aprendeu? Esquece isso, que foi uma mentira. Você achou que era isso, correto? A coisa mais impressionante que você está vendo aqui é que isso não é uma verdade, porque isso foi há 30 anos atrás. Se a gente trouxer isso para os dias atuais, a gente vai ficar meio em pânico, porque já mudou esse quadro. E se você jogar isso para daqui 30 anos, você vai ficar mais em pânico ainda, correto? Quanto é que você vive a partir de hoje? Qual a tua expectativa? Se você pudesse dizer uma idade, eu vou bem até... Você tem um número, não tem? É só você lembrar da última pessoa que você soube que morreu. Não, sério. A última pessoa que morreu, que você soube que morreu, você queria saber duas coisas dela. Não queria saber só duas coisas? Hã? Parece PNL, né? Já estou adivinhando o que você está pensando, né? Você queria saber a data de nascimento dele, ou a idade dele, e do que ele morreu. Correto? Por que você quer saber do que ele morreu? Você quer sair da fila. Você quer mudar de fila, você não quer saber se você está na fila igual, quer mudar de fila. E por que você quer saber a idade? O nome técnico disso é benchmark pessoal, tá? Você quer comparar a tua idade com a dele, tá? A gente faz esse processo aí. Se eu digo para você, fulano de tal morreu aos 65 anos, desperta um sentimento, não desperta? O sentimento é mais ou menos assim, nossa, ele morreu tão... Tá, tudo bem, vamos esclarecer. Toda vez é isso, o Flávio já ouviu falar isso aí, sempre tem, você vê que é recorrente, né? Ninguém é jovem nem novo com 65 anos de uso, gente. Desculpa, eu sei, pode ter jovialidade, pode ter atitude, mas é velho, não tem assim, tá? Já passou, não vem com essa de novo e jovem, não, mas tem uma sensação que incomoda. Hoje, uma pessoa com 65 anos, se morrer, você vai ter uma sensação de que morreu cedo. É correto dizer isso? É uma sensação forte. Mas se ela morrer com 85? Não mudou? O coração, dependendo da pessoa, né? Tipo, fala, ó. Mas assim, parece que dá uma tranquilidade. A gente sente paz, não sente paz? Morreu, não, 85, viveu, faz parte, que pena, né? Mas faz parte da vida, é a vida. Você não está muito preocupado. O que você não prestou atenção é que há 30 anos atrás, pega a tua idade, tira 30 anos, lembra onde você estava? Lembrou? Tá bom, vamos dividir o grupo. Eu sempre faço a piadinha, eu tenho que dividir o grupo. Há 30 anos atrás, havia uma verdade concebida por todo mundo. Você só ganhava presente em 2 ocasiões do ano. Certo? Já lembrou. Era no aniversário e no Natal. Sendo que o do Natal era atrelado à performance, certo? Ok, tudo bem. Lembrou. Há 30 anos atrás ou mais, você lembrava desse Natal e você aprendeu que você tinha que lutar muito para conquistar aquilo que você queria. E aí você descobriu que dava para fazer uma coisa interessante, porque você queria um treco. E você falou assim, papai, nesse Natal, não esqueça da minha. Perfeito, a gente já sabe quem é aqui de uma geração e quem é da outra. Já ficou bem claro agora quem está numa e quem está no outro. Quem lembrou disso, a campanha tem 40 anos, então... Mas nessa época incrível, a gente lembra, e pronto, você já sabe. Há 30 anos atrás, quando um jovem entrava no mercado de trabalho, ele tinha algumas certezas como essas que você tem hoje. Primeira certeza, eu tenho mais ou menos 20 anos.
Vou trabalhar mais ou menos 35, 40 anos. Lá perto dos 60, eu me aposento, e aí eu vou curtir a vida, o que vier lucro. Correto? Não é essa a verdade? Então, quem está com a faixa, quem está com idade entre 45 e 55? Aí o pessoal agora já levanta a mão mesmo, porque já sabe que senão eu vou falar outra coisa e vai desvendar, né? Então, quem está nessa faixa? 45, 55. Está nessa faixa? Quem está com mais que essa faixa se encaixa também. Ó. Quem está com 45, não, dá para levantar a mão ainda, pode manter. Segura, consegue. Gente, dá. Dá. A palestra tem que ser aeróbica, dá sim. 45, 50 aqui. Então, você está na faixa de que há 30 anos atrás você estava na adolescência entrando na juventude. Você tinha essa verdade instalada na cabeça. E você já deve ter percebido que está chegando aí os 50, 55, e que agora é 80, né? Sacanearam você. Bem na tua vez, como diz o amigo meu, Dado Schneider, né? Bem na minha vez, sacanearam você. Sabe por quê? Que há 30 anos atrás era 65. Hoje é 80, subiu 15. Você está com 50, para pegar bem a média. Você está falando que já é 80. Você tem mais 30 pela frente. Só que daqui 30 anos, que idade vai ser? Se manter os 15 de crescimento a cada 30, daqui 30 vai ser 95, certo? Significa que você hoje, com 50, não tem mais 30 pela frente, tem mais 45. E você começa a ficar angustiado. Porque quem tá do seu lado talvez não tenha nem 30 anos de idade. Quem não tem 30 aqui? Vocês já estão em pânico? Você sabe que recentemente surgiu uma série no Netflix, né? 13 razões para alguma coisa, né? Eu estou dando a 14ª razão. Quem tem mais de 30, daqui 30 tem menos de 60. Aliás, quem tem menos de 30, né? Daqui 30 tem menos de 60. Já estamos falando em 95, quando você tiver 60. Dá para colocar mais 30, não é? Está ficando nervoso? Está descobrindo a 14ª razão? Não está dando uma vontadezinha assim, não quero viver tanto, assim, não sei, é tal. Portal do inferno. Olha o que acontece nos próximos anos. Repare bem, isso aqui. Então, esse entra. Isso, foi. Olhando o gráfico assim, você já pode concluir uma coisa. Nos próximos 40 anos, as pessoas vão transar menos, obviamente. Que é a única forma ainda de ter filhos, e eles já começaram a concluir que não dá para ter tantos filhos. Quem nasceu nos últimos 30 anos deve ter vivido um tempo diferente, porque os pais tinham que ganhar presente só uma vez por ano, os pais começaram a falar, não, meu filho vai ter tudo que eu não tive, começaram a dar tudo para os filhos. Quem tem filhos nessa idade, você deve ter percebido. Quem tem filhos aí com menos de 30 anos? Quem tem filhos? Não, menos de 30 e mais de 20, para a gente ficar numa faixa, vai. Porque senão menos todo mundo pode ter, né? Tá bom. Mais de 15, vai, para a gente pegar uma faixa maior. Mais de 15, menos de 30. Quem tem filhos? Vocês estão com seus filhos em casa. Eles não vão sair de casa. Eles não vão sair e você não vai deixar eles sair. Até há 30 anos atrás a gente pensava, vou sustentar meu filho até ele ficar de maior, 21 anos de idade. Acabou. Agora você sustenta seu filho. Atualmente, a idade média para um filho sair de casa está em 29 anos no Brasil. Idade média, tá? Você imagina que, na média, tem uns malucos que estão saindo antes dos 29, né? Não sei como consegue pensar em sair de casa. As casas atuais são fantásticas, não? A roupa se lava sozinho, o quarto se arruma sozinho, a geladeira se enche sozinho e tem internet de graça. Aí você fala, você tem que sair de casa. Nunca, eu não sairia. Você tem tudo ali, do jeito que você quer, e você tem o teu quarto só para você. E ele já vem com camareira que arruma tudo. E não tem check-in, nunca. Se você tem filhos nessa faixa de idade, prepare-se. Tá? Ele está aqui. Mas a gente mudou algumas coisas. A primeira coisa, essas faixas aqui, elas não cabem mais dentro da nossa realidade, porque aumentou o número de pessoas que não estão morrendo.
Parece que ninguém mais quer morrer agora. E realmente estão tentando não morrer. Você já deve saber disso, porque você conhece alguém com mais de 95 anos. Quem conhece alguém com mais de 95 anos? Acho que os demais têm. Levanta a mão, levanta a mão. É a mesma pessoa? Não, né? Não, porque se fosse a mesma pessoa, ainda vai lá, né? A mesma pessoa, todo mundo conhece ele. Não é a mesma pessoa, você conhece. Quando você era criança, falar de tabu, você falaria um tabu conhecido na história da humanidade, o tabu dos 100 anos. Não é? Há 30 anos atrás, uma pessoa com 100 anos de idade, ela era uma em 8.500 no planeta, uma pessoa com mais de 100 anos. Em 2010, fizeram a estimativa, o número chegou a 2,5 milhões. Em 2015, decidiram contar de novo só para ver se tinha alterado alguma coisa. Chegou a 5 milhões. O último número estimativo da ONU é de 9 milhões de pessoas hoje. Pessoas com mais de 100 anos vivas no planeta. O que é estranho, porque provavelmente tem gente que não morreu ainda, então está somando na conta, né? Porque seria legal se eles tivessem ido embora. Você fala, não, mas Sidney, você está dizendo para a pessoa ir embora? Será que a gente tem que ir embora? Quem vai sustentar esse negócio aqui? Quem tem menos de 30 aqui? Levanta de novo. 15ª razão. Você vai estar aqui, ó, daqui 30 anos, tá? Só para dizer, é você quem está sustentando isso. E aqui vai estar o teu filho não saindo de casa, viu? Até lá. Ótimo, a gente está falando de algumas verdades que você tinha e você tem que manter, mas você tem que mudar as faixas. A primeira coisa, nós mudamos a sociedade. As faixas agora são assim. E você deve ter percebido que, atualmente, de 65 a 75 anos, há uma percepção de que gere valor na sociedade. A pessoa com 65 anos ou mais parece que ainda precisa gerar valor, seja por uma contingência pessoal, seja porque não quer ficar parado. De alguma maneira, isso está mudando o mercado. 40% das famílias brasileiras hoje tem na sua maior renda na família a pessoa com mais de 65 anos. 40%. Isso é uma realidade brasileira. Não sei se vocês já se atentaram. A gente muitas vezes fica meio inerte a tudo que está acontecendo na sociedade, mas isso está acontecendo. O mercado está absorvendo pessoas mais maduras. Já existem iniciativas para pessoas mais maduras, e de toda a natureza. Tá? E nós também temos uma outra verdade. Surgiu uma faixa aqui dos 15 aos 25, que, de alguma maneira, a gente começou a não esperar tanta contribuição deles também. A gente não espera a contribuição e a gente subestima a capacidade deles contribuírem. A gente fala, não está pronto ainda. E, de alguma maneira, parece que quem está mais à frente aqui, quem é mais veterano, se justifica não passando a bola para essa turma. Mas ele não está pronto, tem que terminar a faculdade. Há um tempo atrás, a gente conseguia fazer um monte de coisa sem ter faculdade. Agora parece que você não consegue fazer nada se você não tiver uma faculdade. Não estou dizendo que é ruim ter a faculdade, a questão é que a gente tem que gastar uma energia para formar. E você está formando para quê? Porque a gente forma e não entrega. O detalhe é que a gente ainda continua sustentando a formação da forma antiga, sem olhar as mudanças que aconteceram. A forma antiga dizia mais ou menos o seguinte: eu aprendo durante uma boa parte da minha vida. É a primeira fase da minha vida. Durante essa fase, eu vou acumulando informações, repertórios, aprendizados. Desde o básico, você aprendeu a comer, ler, falar, andar, até as informações técnicas que vão subindo dentro da carreira, você vai fazendo isso. Isso aqui costuma durar 20 anos, essa é a verdade que você tem. Mais ou menos 20 anos, a pessoa já está razoavelmente formada para começar alguma coisa, para começar algum tipo de trabalho. A segunda etapa da vida é a que a gente chama de vida profissional. Normalmente, a gente divide ela em duas fases. Parte daquelas informações que eu adquiri durante todos esses 20 anos, parte vai ser substituída porque vai ser alterada, vai ser atualizada, faz parte do jogo, durante esse período aqui. E depois eu aposento. Esse período, eu estava dizendo que, para mim, durava 40 anos, não era? Então, 20 anos, 40 anos e depois o lucro. Ok.
Primeiro que a gente já sabe que isso aqui não dura mais 40 anos. Atualmente, isso aqui está durando 60 anos. Atualmente. Tá? Então, você já está pensando. Para o mais jovem, que tem menos de 30 anos de idade, pode considerar que aqui é 20, aqui é... Pode colocar pelo menos 70 anos aí, tá? De vida profissional. O que quebra qualquer conceito de trabalhar na mesma empresa a vida inteira. Acabou, essa carreira já não existe, gente. Antes dava, não dava? Olha, você formava, trabalhava 30 anos, 35 numa empresa, aposentava e morria, estava certo. Dava para fazer isso. Dava até para fazer... A outra coisa legal que dava para fazer também, tem noivo aqui na sala? Um noivo, uma noiva. Vocês querem... Faz o seguinte, coloca a mão no ouvido, não dá para vocês saírem aí, coloca a mão no ouvido e fica falando lá, só para eu falar um treco aqui para os etos. Ninguém quer falar, né? Quem é casado aqui? Na saúde, na doença, na tristeza, ou na alegria, na riqueza, ou na pobreza, até... E se não morrer? Você está entendendo como é a resiliência? Está entendendo? Você tem que mudar a forma de você pensar. A gente nem para pensar. Não estou dizendo para você desfazer nada, mas assim, eu não tinha pensado desse jeito, né? Você não pensou mesmo. A gente coloca umas coisas fixas na cabeça e esquece que o cenário muda enquanto a gente está andando neles. Esse cenário já não é mais verdade. Aliás, aqui tinha uma coisa que você sabe que durante seus 40 anos de vida profissional aconteceria. Não tá indo aqui, então precisa alguém... Isso. Você tem conhecimento disso. Você sabe que coisas novas vão surgir, aprendizados novos vão surgir durante a tua vida. Então, você precisa disso aqui, certo? A sua vida vai estar aqui até você chegar na aposentadoria, mas o cenário já não é mais esse também. Se a gente fosse falar do cenário novo, ele é mais ou menos esse. Não vai. Vamos embora. Esse é o cenário novo. Aí você olha, precisa de um tempo para interpretar. Aí você começa a pensar, eu estou gastando maior grana com meu filho e tudo isso vai ser jogado fora. Por quê? Tudo que ele está aprendendo, durante a vida profissional dele, ele vai jogar fora. Não vai usar, vai mudar. Vai ser transformado por alguma coisa, vai ser atualizado, alterado, e uma grande parte de coisas irá acontecer. O cenário está mudando. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está deixando os mais jovens despreparados. A gente está turbinando eles com informação. Nós estamos dando supernutrição excessiva de informação. Estuda. Só que a formação precisa de algo mais além disso. A formação do ser humano depende de um outro conceito que é muito mais profundo do que apenas a quantidade de informação que eu acumulo, até porque ela vai se transformar. A mudança vem... Deixa eu ver se entra aqui. Entra. Olha só como que a gente aprende. O ser humano aprende desse jeito. I can't swim. You can't what? I can't swim. How old are you? 6. Help him. He can't swim. Time he learned. Everybody should swim. Just reach out in front of you and grab a handful of water. Pull it back towards you. Not too fast. That's the way I learned. I did it, Everardo. I did it. Good. Well, how will he get back? Swim. Well, he might drown. Well, then you go get him. Well, I can't swim either. Ai, tô certo, tudo bem. Tá certo que a gente dá risada, tal, mas se a gente trouxer isso para a nossa realidade atual, e essa situação for presenciada por qualquer um de nós, provavelmente você vai ter o impulso de chamar o conselho tutelar. Porque essa irresponsabilidade não é possível. Você não pode jogar uma criança que disse que não sabe nadar, o que é estranho, porque se ela sabe o que é nadar,
e ela sabe dizer que não sabe nadar, na verdade, a questão dela não é se ela sabe o que é nadar ou não. Ela tem que lidar com outra coisa. Eu não sei se você percebeu, mas na hora que ele jogou a criança, ele estava atento a ela o tempo todo. Você percebeu isso aí? Ele não tirou o olho da criança. Por quê? Vai que ela realmente não consegue nadar. Não tem, foi uma aposta que ele fez. Tanto é que a mãe, quando chegou correndo desesperada, ele nem olhou para a mãe, ele continuou olhando o menino até o menino chegar lá. E de vez em quando ele dava umas pinceladas de sugestão. Mexe os braços, não se afobe, vai tranquilo, força. Isso é uma coisa interessante, porque ele não desconectou. Ele jogou o menino no risco, mas não desconectou. Você tem segurança de que, provavelmente, se houvesse alguma intercorrência não esperada, ele iria assaltar, não iria? Você não tem a segurança? Olhando pela cena, provavelmente ele iria assaltar. A mãe não, a mãe chegou, não, ele não sabe nadar, não sabe. Vamos fazer o quê? Atualmente, sabe o que a gente faz? A gente não joga no lago. Ah, mas ele tem que aprender a nadar. Então vamos colocar ele numa escola, fazer teoria, fazer prova. Devemos colocar numa piscina aquecida, bonitinha, rasa, com 6 pessoas ali, com um monte de boia, porque ele precisa aprender a nadar antes de. Aí ele vai lá, nada com a boia, bonitinho. Na hora que chega no rio, ele fala, não estou com a boia, não é quente, está fria, tem lixo, não é azulejado. Ah, não quero nadar. Eu já sei nadar. Ele já se desanima antes de qualquer coisa. E sabe o que o nosso cowboy John Wayne estava fazendo ali? Não estava falando, não tinha nada a ver nadar. Ele só estava lidando com uma coisa, o medo. Era isso que ele estava. Estava mexendo com a atitude da criança. Estava lidando com o medo. Nadar, todo mundo aprende de um jeito ou de outro. Ele falou, foi assim que eu aprendi. Né? Quando a criança chegou lá e conseguiu, você reparou que a criança estava toda animada? Estimulada, e ela falou uma palavra mágica. Eu consegui, não foi ninguém, fui eu. O senso do humano é você se superar, você conquistar. Nós estamos numa etapa hoje, deixa eu ver se vai entrar. Entrou. Nós estamos numa etapa hoje onde nós questionamos tudo para buscar informação. A gente busca informação porque a gente quer expor as nossas expectativas. E expor a expectativa tem um propósito, a gente quer apresentar a nossa contribuição, as nossas ideias, com um objetivo só, que é alcançar resultado. A questão é o que é resultado. O ser humano, ele busca um tipo de resultado apenas, que é reconhecimento. Se você fizer uma avaliação profunda, eu venho avaliando isso desde os filósofos mais antigos, eu já percebi que o ser humano quer reconhecimento. Reconhecimento é uma moeda mutável durante a nossa vida. Quando a gente é criança, reconhecimento pode vir na forma de um brinquedo, de um doce, de um passeio, de uma atenção. Quando a gente é um pouquinho mais adolescente, a gente tem reconhecimento nos grupos de amigos que a gente frequenta, numa aventura bem inusitada, meio doida, para marcar mesmo a nossa adolescência. Na sua juventude, primeira juventude, reconhecimento pode vir na forma de entrar em algum processo seletivo, arrumar um emprego, ganhar uma promoção, conseguir comprar alguma coisa bem legal. Depois dos seus 30, 40 anos de idade, reconhecimento pode vir na forma de ter um companheiro, uma companheira legal, dividir, montar uma família, ter um filho. O reconhecimento vai mudando durante a nossa vida. Você já deve ter percebido isso. Tá? A questão é o que nós estamos fazendo. A gente primeiro está começando a encurtar o caminho, buscar atalhos. Eu não sei se você percebeu, mas a gente não questiona mais para ter a informação. Você não precisa mais da informação. A informação, ela está aqui. Você hoje tem isso aqui como teu cérebro auxiliar. Você não quer mais ler nada, você não lê mais nada, você não decora caminho, você não decora números, você não faz mais nada. Quando alguém te passa uma mensagem, você lê o título da mensagem e fala, já entendi, pronto. É sério. Mais incrível, as pessoas estão mandando mensagem um para o outro através de post dos outros. Olha, lê esse negócio que é muito legal. Você leu? Não li, mas eu acho que é legal, porque o título já está dizendo tudo o que você precisa ouvir. E a pessoa já entende isso e já recebe isso.
E o pior, a gente está aqui com esse equipamento gerando ansiedade alheia. E a gente está comprando ansiedade. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é acender o seu aparelho, não é? Hipocritamente você está dizendo, eu acendo para ver as horas. Não, você está vendo se você tem mensagem. Se não tem nenhuma mensagem, você fica deprimido. Se não tem uma notificação. Esse aqui é o aparelho que você volta para casa para buscar. Você deixa a calça lá, mas não deixa esse aparelho. Eu estou exagerando, está certo. Então, você vê um velho caindo na rua, você fala, nossa, ele caiu. Você vê um aparelho desse caindo no chão, você sente pena. É sério. Você não empresta esse aparelho para o outro, não. Você empresta e fala, fica do lado. Você quer ver uma prova de amor sem tamanho hoje? Passa o teu aparelho para a tua companheira, para o teu companheiro e dá a senha. Você quer prova maior? Tem uma prova maior. Liga para ela. Não é mandar uma mensagem, liga. E não liga pelo WhatsApp, liga ligação de verdade. Não, isso realmente é sério. Aliás, você já deve estar vendo isso aí, né? A gente só recebe ligação de duas naturezas no nosso celular atualmente. Não é? Ou a de call center, cobrança ou venda. Eu estou estranhando que agora começaram a vender jazigo. Eu não sei o que aconteceu. Eu tenho recebido assim, uma insistente ligação de uma empresa que quer me vender jazigo. Eu não sei se já estou chegando lá, mas me mapearam de alguma maneira. Se você já recebeu isso aí, você deve ter feito também um bloqueador automático. Mas a outra ligação que você pode receber é aquela que você olha, que parece o plantão do Jornal Nacional. Você atende, porque, não, é sério, se está ligando, é sério. Aliás, você já liga hoje, você fica constrangido de ligar para alguém. Você já reparou? Na verdade, você tem uma das frases preferidas no WhatsApp. Posso ligar? Você já pede autorização para ligar. Detalhe, se a pessoa não respondeu, mas tem 2 tiques azuis, você fala, ela não quer falar comigo. E estava online. Dependendo do nível de relacionamento, a pergunta já é diferente. Com quem você estava falando? Você questiona, não é mais para ter a informação, você quer ter a resposta. Você usa atualmente os GPS, não usa? O mais famoso deles é o... E você acredita que ele te dá o caminho mais rápido. Você não questiona mais, você simplesmente coloca, porque ele te dá o resultado. Se coloca, ele te dá o resultado e você não tem percebido que ele, na verdade, ele te dá o caminho com maior fluxo, não o caminho mais rápido. Às vezes, o com maior fluxo é o mais rápido, mas nem sempre. Eu saindo de São Paulo para São José dos Campos recentemente, da minha casa, a distância é 90 quilômetros. Foi essa, ele colocou 90 quilômetros de distância. Legal, 90 quilômetros, vamos embora. Está dentro do que eu imagino mesmo, do que eu tinha de informação no meu repertório. Aí, de repente, ele disse para mim que a distância que ele veio, o melhor caminho é 160 quilômetros a mais. Não, 160 quilômetros não, é 70 quilômetros a mais. Oi? É só 90, por que eu tenho que andar 160? É o caminho mais rápido. Ah, não é, não. Ah, é. Ah, não é. Ah, é. Ah, não é. Aí eu vou fazer o quê? Vou desobedecer o Waze. E ele começa um terrorismo incrível, porque ele começa a dizer que está ficando mais tarde, vai ficar pior. Ele vai aumentando. Era 160, agora 180, e você vai começando a ficar em pânico. Aí, no primeiro farol, que tem 10 carros na tua frente, eu sabia que eu devia ter obedecido o Waze. Isso se você não tem alguém do teu lado dizendo isso para você. Porque normalmente tem, tá vendo? Eu sempre sigo o Waze. E você parou de ter o senso crítico de avaliar. Incrível, é mais para frente, porque eu continuei no meu caminho, seguindo lá pelo centro da cidade, tinha algum trânsito e tudo, e, de repente, o Waze manda uma mensagem daquelas maravilhosas em verde. O Waze encontrou um caminho melhor. Você economizou 80 quilômetros. Ele achou um caminho, um caminho que eu vou chegar 40 minutos antes. E o caminho que ele encontrou, sabe qual é? O meu caminho. Porque aí, depois de insistir tanto, você insiste tanto que ele acaba desistindo e aceita o teu, né? Mas espera um pouquinho, por que ele está dizendo? Na verdade, ele tem lá o algoritmo dele, ele está fazendo a distribuição. A questão é, nós não estamos criticando, a gente está começando a aceitar do jeito que é. E, atualmente, a gente está num outro nível. Você nem está pondo mais no Waze. Você entra no carro, o cara fala, posso seguir o Waze? Pode, vai, estou ocupado aqui mesmo, vamos embora.
e você está deixando a coisa passar. E a gente está ficando superficial. Superficial nas informações, superficial nas relações, superficial no nosso pensamento crítico. De um modo geral, a gente está ficando cada vez mais indiferente às coisas que estão acontecendo. Dependendo da coisa, nós estamos ficando omissos na nossa atitude. As coisas estão acontecendo e a gente começa a nem dar conta disso. E, de repente, só é um fato estranho. Recentemente, uma mulher chegou em casa e viu a faxineira dela, que estava lavando a janela, escorregou e a faxineira estava pendurada do lado de fora da janela, segurando assim, gritando. A dona de casa simplesmente pegou o celular e começou a filmar. E a mulher gritando, e ela dando risada. Tá vendo? Se deu mal, né? E, de repente, a faxineira não aguentou mais e perdeu a mão e caiu do 7º andar. Sabe o que a dona que estava filmando fez? Você está pensando, ela deve ter ficado desesperada. Não, ela correu rapidamente para pegar até o último instante, pof, lá embaixo. Essa cena está verdade, está na internet. E você está achando o cúmulo isso, né? Total indiferença. Não. O mais bizarro disso, ela postou na rede social dela, dizendo, olha que coisa incrível que eu acabei de captar. Foi presa, tá? Isso aí aconteceu, ela está presa hoje. Mas a gente está entrando numa linha estranha, porque, de um modo geral, a gente está ficando com uma indisposição geral, uma desmotivação geral. E se você está acompanhando todo esse pensamento, você deve estar pensando, ai, estou frustrado. Ou estou indignado. Perfeito isso? O que está acontecendo? A gente está questionando para ter resultado, sem fazer o caminho crítico. E pior, a gente está fazendo o jovem fazer isso também. Todo mundo está fazendo isso porque a gente se tornou absolutamente confiante nisso. É tal a confiança que isso aqui agora é um órgão vital teu, não é? Você considera isso um órgão vital teu, não é? Não? Vou mostrar onde que ele está instalado. Sentiu? Perto do fígado, um frio? Você não sentiu? Não deu assim um... É ali que está o órgão, é ali que está a veia mestra desse treco aqui. A gente está vivendo um tempo que precisamos repensar. A gente está menosprezando a realidade. Está no tempo da gente remontar a nossa realidade. Nós temos uma vida maior, uma vida mais longa. Primeira coisa que precisa acontecer. Os mais jovens têm que entrar no jogo. Eles não estão entrando. E a gente não quer que eles entrem, porque a gente não dá espaço. E quando eu falo a gente, eu estou falando com pessoas com mais de 40 anos. A gente está tão consciente de que a gente consegue fazer, que a gente não dá mínimo espaço. E qualquer espaço que o jovem pede, a gente fala, vai estudar. Ah, não, vai estudar, que aí quando você estudar, tá bom. Não. E sabe o que a gente está fazendo? Sistematicamente a gente está falhando. Porque o jovem não entrar no jogo, uma parte da formação dele se perde. Porque é a parte do risco, é a parte do superar o medo, a parte principal de superar a frustração. Eu vou falar que a gente está fazendo isso aí sistematicamente, porque isso envolve os nossos medos, os nossos riscos. Tá? Deixa eu colocar uma imagem aqui e jogar para vocês um case. Imagina que as mulheres podem imaginar sendo elas mesmas. Tá? Os rapazes que estão aqui, imagina que é a pessoa mais querida para você. Tudo bem? Coloca nesse quadro. Imagina que a pessoa mais querida para os rapazes, ou vocês, mulheres, estão no último dia da tua gravidez. Ok? É aquele momento da última hora da sua gravidez. Só que, inesperadamente, dos rapazes, obviamente, não é a sua, é da pessoa mais querida. Façam a leitura. Tá? Mas não deu tempo de fazer aquela preparação. Não deu tempo porque você estava viajando, chegou numa cidade, é ali que está nascendo o bichinho, está nascendo ali, tem que ser agora. Você chega no hospital e não dá tempo, você está no meio da gritaria, a grávida está desesperada e só tem que fazer uma escolha. Qual médico vai operar essa grávida? Tudo bem? Não dá para fazer muita coisa, ela está gritando, aquele momento, ou vai, se não vai nascer, você sabe como é esse momento, e você
tem que escolher qual médico é o melhor para operar. E você só tem duas informações. Tem dois médicos lá, o doutor André e o doutor Daniel. Tudo bem? Doutor André, 25 mil partos na história. O doutor Daniel, 300 partos. Você só tem essas informações, não dá tempo de fazer mais nada, tem que escolher. Quem você sugere que faça esse parto? Doutor André ou doutor Daniel? Quem é a pessoa que você... Só tem essa informação, é só isso. Não tem muita explicação, né? Na hora você está falando, bom, só tem essa alternativa, só tem essa informação, é agora ou nunca, doutor André, perfeito? Não é assim que você está? Ótimo, não, é outra coisa, faz todo sentido. Você não tem muita informação, você tem que confiar, tem com um risco grande, é o neném, está lá. Perfeito, isso é natural, todo mundo vai pensar desse jeito. Muda um pouco o cenário. Na verdade, o doutor André, ele é um obstetra já há muitos, quase 40 anos, e ele também fez muitos partos, etc, etc. E, no caso, a grávida não é você que está aqui, mulher, nem a sua melhor companheira, viu? A grávida é a filha dele. E é o primeiro neto dele que vai nascer. Isso altera um pouco a sua decisão? Altera um pouquinho. Talvez, bom, espera aí, diante desse cenário, talvez seja melhor doutor Daniel fazer o parto. Não é correto isso? Afinal de contas, ele tem também 300 partos, não é assim? Não é o primeiro parto da vida dele, não é assim. E ele, provavelmente, você fala, não, é melhor ele não fazer porque ele está emocionalmente envolvido. Com quem? Com a filha e com o neto que vai nascer. Ele está envolvido. Então, isso pode, de alguma maneira, estabelecer algum abalo, correto? Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor André e o doutor André e falei assim, doutor André, deixa eu falar uma coisa, mas não vai, porque ele tinha decidido fazer o parto e estava bem determinado. Eu falei, mas vem cá, o senhor não fica abalado assim, a tua filha, teu neto, não vai, sei lá, não dá um frisson assim? Aí ele falou assim, não. Confiante, né? Tá certo. Bom, então, o doutor André está aqui. Só tinha uma coisa, você acabou de decidir que o doutor André talvez não fosse melhor, mesmo ele tendo tanta confiança, sendo tão confiante, não é? Se você pudesse interferir nessa decisão, você ia sugerir ainda que fosse o doutor Daniel, né? Mas e se eu disser que o doutor Daniel é o irmão dela? E aí, como é que você fica? Eu sei que a primeira coisa que você vê, mas não tem nenhum outro médico aí nessa história, né? Aí você faz um cálculo matemático. É incrível como a gente faz isso rapidamente. Espera aí, ele é o irmão dela? Significa que ele também está comprometido emocionalmente. E detalhe, ele está comprometido emocionalmente com a irmã, com o primeiro sobrinho e com o pai. Ele está mais comprometido do que o doutor André. E aí você rapidamente já fez um cálculo e você voltou para o doutor André, porque, afinal de contas, ele já fez mais partes e ponto final. Aí sobressai, não é assim? Oh, mas como eu tinha dito, eu perguntei ao doutor André, não, mas eu estou muito confiante. Mas o que te deixa confiante? Ah, eu já tenho muitas quilometragens aí e eu criei camadas emocionais. Eu falei, o que é camada emocional? Olha, falar para você, a primeira vez que realmente me abalou foi quando eu operei a minha mãe. Eu era recém-formado, minha mãe precisou fazer uma cirurgia no útero e eu fui fazer a cirurgia dela, era minha mãe. Ali o bisturi tremeu um tiquinho. E eu percebi que eu tinha que criar camadas emocionais para eu suportar isso, porque, afinal de contas, eu teria que viver essa situação em várias circunstâncias. Tanto é que eu estou tranquilo agora, porque o próprio parto do meu filho e da minha filha fui eu quem fez. Então, eu estou tranquilo, imagina, meu neto agora, então, eu estou muito bem para fazer. E foi assim. Falei, ok, legal, então estou muito tranquilo que você está tranquilo também. Mas deixa eu fazer uma pergunta. E o Daniel? Quantas camadas emocionais ele já tem? Aí ele falou, nenhuma. Ele nunca operou ninguém da família. Daniel, você nunca operou? Não, nunca operei. Mas e aí, você faria essa cirurgia? Tranquilo.
Sabe aquela arrogância de jovem? Imagina, é fácil, né? Tranquilo. Aí, obviamente, você está falando, pô, mas um pouquinho, tem uma mãe aí, será que ela não precisa ser consultada, né? Aí eles perguntaram para a filha, ele perguntou para a filha, falou, filha, e aí, tudo bem seu irmão fazer a cirurgia? A irmã falou, nenhum problema, mas você vai estar junto, né, pai? Vou, mas eu não vou fazer a cirurgia, é ele ou eu. Não dá para os dois ficarem lá simultaneamente, é um que pilota a cirurgia, tem que fazer uma escolha. De alguma forma, a escolha da filha dele foi que o irmão fizesse para que o irmão pudesse ganhar camadas emocionais. O irmão falou, mas não precisa dessa coisa de camada, não. Normalmente o jovem fala isso, né? Não precisa, isso aí é no teu tempo, agora não, imagina, tudo automático, tudo legal, tudo eletrônico, está tudo monitorado. Na tua época não tinha isso. Esquece ele falar isso. Na verdade, a criança nasceu e eu queria saber de você, o que você está pensando? Quem ganhou com isso? A criança nasceu bem, a mãe ficou bem, quem ganhou? Vamos pensar por pessoas? A mãe ganhou? O filho nasceu bem, ela queria que o filho nascesse bem, está tudo bem. O filho ganhou? O filho não, o netinho ganhou? Tinha que nascer, nasceu bem, está ótimo, ganhou, né? Doutor André, ganhou? Ele queria o netinho bem, a filha bem, os dois estão bem. E o Daniel, ganhou? Ganhou o quê? Experiência ele já tinha. 300 partos é uma experiência incrível. Ele ganhou uma coisa que ninguém podia dar para ele, a não ser a vivência daquilo. Tá? Ele ganhou e o pai ganhou também. Porque durante esse processo, o pai precisou fazer uma coisa que ele disse que nunca tinha feito numa sala de cirurgia. Ficar com as mãos atrás das costas. Ele falou que foi a força mais incrível que ele precisou fazer para segurar a mão atrás das costas. Mesmo o filho estando lá. Ele falou, eu não entendo o que eu tenho que fazer. Mas é muito difícil pôr a mão atrás das costas. Só que se ele não colocasse a mão atrás das costas, o filho não ganhava camada emocional. E o que ele acabou ganhando depois que aconteceu o parto foi que ele ganhou também um adicional. Ele falou, depois que terminou tudo, duas coisas aconteceram. O Daniel veio me abraçar e falou assim, Sidney, eu não sabia que camada emocional doía tanto. Eu estou indo para casa agora para construir essa camada porque eu achei que eu estava pronto. E eu percebi que eu não toquei em algumas coisas, porque estava lá minha irmã. A hora que eu vi o meu sobrinho, eu descobri que era meu sobrinho, não era apenas um neném que estava nascendo, que depois eu passo. E eu estava com meu pai ali, olhando para mim. Ele saiu muito enriquecido disso. E o doutor André saiu também enriquecido, sabe por quê? Porque ele descobriu que era possível ter orgulho do próprio filho. Falando, eu sei o que eu fiz com meu filho, eu criei. Todo mundo sai rico dessa experiência, não sai? A gente está precisando virar mentor. Colocar a mão nas costas é virar mentor. Todo veterano deveria virar mentor. Todo gestor deveria formar sucessores. A única forma de a gente formar sucessores é correndo risco. Só que nós estamos numa etapa muito difícil. A gente não quer correr risco. A gente simplesmente quer deixar a coisa acontecer porque a gente dá conta. Está na hora de a gente deixar eles terem as próprias cicatrizes. A gente tem que estar perto para não deixar que a cicatriz seja irreversível. A gente não está lá para deixar ele falhar, a gente está lá para ajudar ele a aprender com a falha. E para não deixar a falha ser irreversível. Esse é um novo papel que a gente precisa adotar diante desse novo cenário. Então, meu convite é, mude o seu papel durante a vida. Uma dica de filme para você assistir que está muito presente. Assiste o filme Carros 3. Carros 3 é animação, é. Todo mundo conhece o McQueen. McQueen, de repente, está perdendo as corridas porque chegou uma nova geração. E ele se recusa a perder corridas. E aí tem uma série de desdobramentos. Então, assistam esse filme, você vai entender. E por que eu estou sabendo disso? Por que eu quis dividir isso com vocês? Porque, na verdade,
o rapaz que está aqui assistindo tudo, ele é meu filho. E o neto que nasceu era meu neto também, tá bom? Vocês não imaginam o que era decidir não deixar o Dr. André fazer a cirurgia. Para mim, seria muito melhor que o Dr. André fizesse a cirurgia, mas aí eu teria perdido a oportunidade de ver o Daniel ser mentorado. A gente não pode perder essas oportunidades, são únicas e raras. O risco está lá, o Dr. André estava lá, qualquer coisa, eu tenho certeza que ele entraria no jogo. Só pensar que nós podemos entrar no jogo, mas deixa o jovem entrar primeiro. Ele precisa disso. Se você que é jovem está achando, pô, legal que ele está falando isso, cara, mereça isso. Porque quem está aqui como mais veterano fez muito para fazer chegar onde nós chegamos. Então, não estraga o jogo agora, só melhora ele. Obrigado, pessoal. Valeu. Você fez?